tinha esse galpão, teve um contexto desse galpão tá aqui e alguém soprou aí alguma coisa sobre o mercado de fitness. Vamos falar sobre a entrada no mercado agora. A gente tinha um imóvel, né, desde 98 aí, como já falamos. E sempre alugado, né? E alugado. E aí o imóvel é um diferencial, as pessoas estão vendo aí, vão ver, né? Ao pé direito, esse imóvel foi feito para logística, para armazenamento, né? Aqui era uma zona mista e estava começando muito a zona industrial. Fizemos isso para uma indústria, né? Bom, aí quando veio a pandemia, tinha um inquilino que já estava há muitos anos aqui e na verdade ele saiu, não foi nem pela dificuldade da pandemia, ele saiu porque ele cresceu aqui e aí ele foi para um galpão muito maior. E aí o galpão ficou... O acesso para carreta ocioso, aqui, né? Também aqui muita construção em volta, né? Prédios residenciais tudo em volta. Sim. Então, ele ficou, para o que foi feito, ele ficou muito ocioso. Para a indústria, começou a ficar meio difícil de locar ele, né? Sim. E quando se achava uma proposta, não era uma proposta do valor... Do que a gente sempre alugou. Do que, né? Sim. Esse que é o... né? Então aí, putz, para aventurar, né? Para alugar para aventureiro, por que não a gente, né, de repente, né? Eu vejo vocês falando muito isso, né? Alugar para aventureiro, né? Ver o contexto de quem é o inquilino também, né? Porque... O inquilino, ele também está tentando, né? Mas é um negócio grande e aí alugar por pouco, ele queira ou não, é um ramo dele que não condiz com o tamanho, ele vai crescer, então o risco é dele, né? Só que acontece que ele acaba passando esse risco para nós, né? Porque problema que vai estourar lá na frente. Pode estourar e ganhar dinheiro e aí, beleza, vai pagar, vai cumprir com os compromissos, mas também pode acontecer o inverso, né? E aí ele não paga e ele puxa a gente para baixo, né? Então tem que escolher o inquilino, é complicado é melhor isso. deixar fechado do que alugar para, né? Inquilino é sempre bom, nós já fomos vários anos, né? Inquilino e é legal, só que tem os compromissos, né? E tem pessoas que dependem do aluguel também, então aquilo é uma roda, né? E aí eu falei, pô, você vai fazer para aventureiro, por que não nós, né? Aí lançamos a ideia. Né? Aí vamos o que vai fazer? Alguma coisa, o que nós vamos fazer? Parar aqui no meio desse galpão e ficar pensando o que vai fazer deve ser interessante. Aí tivemos assim... Foi muito legal. De encomendar uma pesquisa para ver o que a área aqui... Demanda, né? De mercado. Precisava, tal. E a primeira coisa que deu foi um supermercado. Um mercado, vamos dizer assim. Apesar de ser grande, talvez não teria espaço para ser um supermercado, mas um mercado. Só que não tem estacionamento para isso, né? Tem algumas coisas que... E outra, eu falei para ele, não vai ser depois dos 50 anos que nós vamos entrar. E mercado é uma... a gente vê que é legal, né? Mas eu tenho amigos que têm e vê de fora, né? De fora é bacana, mas você não vê ali as coisas, né? Tem os produtos, né? A estocagem, a logística, é muito complexo, né? Então, realmente, se aventurar num mercado desse, eu achei muito arriscado também, né? Eu falei, não temos mais idade para ficar se arriscando, né? E a gente já se arriscou, né? Tivemos danceteria e quebramos, tivemos salão de cabeleireiro que deu bem, mas vendemos e continuamos com o salão, com o imóvel. Então tem uma bagagem, né? Aí falou, pô, o que vai fazer uma coisa que talvez não tenha tanto risco, né? Porque você comprar a gente pensa muito na matéria-prima, né? A matéria-prima é o quê? Uma validade, né? Então, o que dentro de estocar de um monte de coisa, de repente perdeu a validade e você perde dinheiro. Perdeu dinheiro. Perde dinheiro. Então, o quê? Aí e fica aquela ideia. E temos amigos aí, eu tenho alguns amigos que é personal, isso e aquilo, e falou, pô, eu acho que uma academia. Aí eu fui e falei para ele, foi uma academia, cara. Uma academia. Né? Aí ele deu risada. A gente sempre fez esporte, né? A vida inteira, desde pequeno, meu pai pôs a gente para fazer judô, fizemos muitos anos de judô, nós chamávamos de judô. Exato. Sempre. Jogamos, né? Joguei vôlei, federado, juvenil aí, infantil. E uma academia desse tamanho, né? Aí ele, academia é complicado. Foi muito grande e tal. Eu falei, mas pensa, né? Vamos pensar aí, vamos continuar pensando, né? E a gente consegue ter essa... plaquinha de alugas lá fora, e a gente pensando. E aí a gente olhando para ele, poderia mudar, né? Quebrar a frente, fazer doca, a gente tem essa facilidade, né? Então daria para fazer algumas coisas. Mas aí ficou isso, aí
Eu comecei com esse negócio de academia, tipo um clube que seria umas quadras que a gente ia fazer também. Aí depois até vai entrar a sua parte, Sim. mas queria fazer ringue também, né? Uma coisa de octógono. Aí junta amigo daqui, dali, e vamos atrás. Começa a pensar. Né? Começa a pensar e achamos legal, por quê? Porque volta dizendo aquela coisa de risco, né? É uma coisa que é uma academia, nós temos aqui os aparelhos, se amanhã depois não desse certo, graças a Deus deu super certo, mas é uma coisa que é vendável. Então a gente sempre tem que pensar nisso. E o imóvel, eu gosto. a gente sempre brinca, né? Ainda até brinca aí, a gente não estamos fazendo filho na mulher dos outros. Né? Sempre te falei isso aí, né? O imóvel é nosso, Porque teve que fazer uma adequação grande aí, né? Enfim, mudança grande. Vestiários, né? E aí... Bom, mas antes disso tudo, aí a gente não conhece nada. A ideia teve, mas não conhecemos. E aí foi onde nós chegamos de você, né? Um amigo dele, que é personal, acho que te conhece. Conhece um cliente meu. Que aí acabou indicando. Me indicou. Que é para dar o suporte, né? Não, precisava. Uma pessoa que entenda para dar o suporte. Não, porque se aventurar no mercado assim, a gente, lógico que a gente tem a iniciativa, né? Temos os recursos e tal, mas se aventurar hoje é muito complicado. O mercado não absorve muito isso, né? A gente tem que ter uma boa base, né? Fazer a base, né? Então, se errar, queimou, né? Então... Eu quero só voltar numa partezinha que você falou. Interessante é assim, o olhar de alguém, eu sempre falo muito isso, né, com você. O olhar de quem não é do mercado. Sim. Esse olhar de quem não é do mercado é muito legal. Você fala assim, ó, era uma coisa que se não der certo, dá para vender. Exato. Assim, é difícil porque quando a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem muito ainda no mercado, apesar que o mercado ele mudou muito de uns 10 anos para cá, absurdamente, né? Sim. A entrada das redes, a entrada de investidores. Isso. Então, tem muita gente agora de fora do mercado fazendo grandes negócios no mercado.